Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria muito grande nós podemos mais uma vez estar aqui juntamente com a Igreja de Cristo para compartilharmos a palavra do Senhor juntamente com essa igreja maravilhosa, abençoada e remida pelo sangue do Cordeiro, amém? Glórias a Deus, nós agradecemos essa oportunidade já de antemão. Agradecemos ao Senhor, ao pastor Anderson, a toda a igreja que está nos dando essa oportunidade nesta noite. Gostaria de pedir à igreja que, na medida do possível, quem puder abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, mais precisamente no capítulo 4. Estamos aqui na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor. Tudo provém do Senhor para nós, é bênção de Deus para nós. Assim aprova o Senhor derramar sobre nós o seu Santo Espírito, a fim de que o seu nome seja glorificado e adorado. Portanto, tudo que eu disser aqui nesta noite seja para a honra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Nós aguardamos ainda mais um segundinho, a fim de que a igreja, desejando, possa acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus e aleluia. Assim diz a palavra do Senhor nessa noite, aqui escrita. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua unção, a tua capacitação agora. Fala a tua igreja segundo a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Igreja, nós estamos diante de uma passagem que relata, que revela um milagre muito grande. Todo milagre é grande porque só Deus faz. Mas estamos aqui diante de um milagre que Deus realizou na instrumentalidade do seu servo profeta Eliseu. Vale dizer que Eliseu é aquele profeta que caminhava junto com Elias como sendo o seu moço. Era o moço do profeta Elias, seu companheiro, aquele que andava com ele no seu auxílio, na medida da necessidade. E Elias, o profeta Elias, então, ao ser arrebatado, o Senhor tendo arrebatado o profeta Elias, então Eliseu, ele teve conhecimento de que o seu Senhor,
o seu Senhor no sentido de ser aquele a quem ele auxiliava na sua missão profética, na sua carreira profética. Então, ele ficou sabendo que Elias iria ser tomado, arrebatado pelo Senhor e levado aos céus. O profeta Eliseu, então, ciente dessa situação, desse evento que estava na iminência ou prestes a acontecer, agora ele começa, então, a seguir o seu Senhor. E onde o profeta Elias ia, ele também seguia o profeta Elias. Se o profeta Elias parava, ele também parava. Se o profeta Elias seguia, ele também seguia. Então, finalmente o profeta Elias queria se apartar dele para que ele não visse quando o profeta Elias fosse tomado, arrebatado pelo Senhor. Mas ele insistia, e o profeta Elias, então, de toda forma, fica aqui, ele não, eu estarei de forma alguma, não me apartarei de ti. Então, chegou um ponto que o profeta Elias, então ele fala: Eliseu, o que tu queres? Pede então, o que você quer? Fala assim: olha, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Aleluias. Quem aqui quer uma porção dobrada do Espírito de Elias nesta noite? Digo, quem quer uma grande porção do Espírito Santo nesta noite, pede ao Senhor e fique atento, porque Elias disse, sabe como, ao profeta Eliseu, ao seu servo Eliseu? Ele disse: olha, Eliseu, se no momento em que eu for tomado, se tu estiveres atento e me vires sendo tomado, então o teu pedido será aceito, lhe será concedido. Mas se não estiver atento e não me vires a ser arrebatado, então aí, com certeza, o resultado seria diferente. Eu não receberia então o seu pedido. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com a igreja nesta noite, numa contextualização que o Espírito Santo já tem me mostrado. Olha, Deus é um Deus que ele é atencioso, é amoroso para com a sua igreja, mas ele também quer a atenção da sua igreja para com ele. O Senhor já teve vezes, não obstante ele ser o Deus Todo-Poderoso, ele já virou para o seu povo escolhido e falou: quando eu clamei a ti, não me ouviste, viraste as costas para mim, também tu clamarás, eu não te ouvirei. Olha, irmãos, eu quero dizer para a igreja de Deus nesta noite: seja atenta e seja atenciosa com o nosso Deus, porque Deus é aquele que tem para dar, ele tem um prazer em abençoar, ele é rico em abençoar, é cheio do Espírito, ele derrama sua virtude sobre quem ama ele e quem tenha atenção a dar para Deus. Mas aqueles que viram as costas para o Senhor não precisam esperar prosperidade da parte do Senhor, porque Deus fala, Deus é amoroso, mas ele também é justo. Ele dá a quem pede, bater, abrir-se-vos-á. Aquele que de madrugada me busca, aqueles me acharão. Buscar o Senhor de todo o vosso coração, igreja de Deus, nesta noite, irmãos. Mas na continuidade, então, aí o Eliseu, ele ficou atento a todos os movimentos do seu Senhor. Então, logo após, finalmente chegou ali, então, uma carruagem de fogo e arrebatou Eliseu, entrou, separou os dois. E naquele momento, então, Deus fez a separação entre aquele que havia de ficar, e Deus agora também fez a separação entre o que havia de ficar e o que havia de subir. O que é que eu aprendo, irmãos? Também no arrebatamento da igreja, muitos subirão e muitos vão ficar, diz a palavra do Senhor. Mais uma vez a palavra de Deus pede atenção, nos pede atenção para com o Senhor, para com a sua palavra, nos pede atenção no sentido da obediência a Deus, do cumprimento aos seus mandamentos, e atenção no cumprimento das suas leis. Irmão, mas então aí Eliseu é esse profeta. Então, a partir daquele momento, ele ficou ali, ele assumiu então a missão do profeta Elias. Elias foi arrebatado, e Eliseu então ele recebeu o seu pedido. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava firme ali, ele estava no auxílio do servo de Deus. Mas o servo de Deus, o profeta Elias, ele era a boca de Deus, ele era o arauto de Deus, ele era o porta-voz de Deus. Portanto, o que Deus fazia através da instrumentalidade do seu profeta Elias, o próprio Deus fazia, porque Deus estava nele, irmãos. O Senhor, ele tem aquelas pessoas que ele deixou, que ele escolheu para estar ali orientando na direção da sua igreja, mas ele quer que a sua igreja seja fiel ao cumprimento da sua palavra. E se o profeta Elias estava ali e ele foi arrebatado, mas Eliseu então ele assumiu ali e foi um dos grandes maiores profetas, os profetas maiores na presença de Deus, e o seu futuro espiritual com certeza foi muito bom. E eu posso dizer mais algo sobre o profeta Eliseu.
Aí o profeta Eliseu, ele morre e ele é sepultado. Agora um outro homem que era morto, após estarem ali na sepultura os ossos de Eliseu, irmãos, veja bem o que acontece. Tanto assim que ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias. Não o Espírito de Elias, como ele disse, mas simbolicamente dizendo, nessa metáfora, então Deus derramou sobre ele o que ele pediu, atendeu por causa da sua obediência, porque ele seguia passo a passo o Senhor. Porque quem segue o homem de Deus verdadeiro, segue a Deus. Não é todo homem que pode estar ali representando o Senhor, mas o profeta Elias, com toda a sua fidelidade, então ele representava o Senhor, um arauto de Deus, um profeta de Deus, um porta-voz do Senhor, e Deus era com ele. Então Eliseu estava ali seguindo, não era o homem, não era a carne, mas ele estava seguindo e servindo a Deus, aleluia. E até no seu último momento ele foi fiel. Quando ele morre agora, ele é sepultado. Um outro homem que é assassinado é jogado na sepultura de Eliseu, e quando ele entra em contato com os ossos de Eliseu, diz a palavra de Deus que agora ele sobe da sepultura. Sabe por quê? A unção que estava no profeta Elias, a unção de Deus, foi dada dobrada ao profeta Eliseu. E aquele que serve ao Senhor e é fiel ao Senhor, ainda que ele esteja morto, o Senhor não se esquece dele, porque ele está guardado e reservado para a mansão celestial de Deus. E ele ainda, Deus não se esquece dele, e Deus pode agir até através dos ossos dele. Tanto assim que ressuscitou o homem que entrou em contato com os ossos do profeta Eliseu, aleluia. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Porque o Espírito de Deus está nesta igreja. A virtude do Senhor está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui em nós, e é assim que Deus quer nos ver. É cheio do teu Espírito. Então busca, então obedece, então faça, então anda atrás de Deus, então serve a Deus, então obedece a Deus, porque tu serás cheio do Espírito de Deus, aleluias. Glória a Deus e aleluias. Não vai perder seu tempo, vai ficar cheio, vai receber porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias. Quem crê, glorifica o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus está aqui. Ele está trabalhando na sua igreja nessa noite, e ele traz alegria e conforto, e ele traz uma certeza, uma convicção da presença de Deus aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus e aleluia. Eita, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Agora então, num tempo de crise, chega então aquela mulher, que era mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Equivale a dizer que o marido dessa mulher, tudo indica que ele era um dos discípulos do profeta Eliseu, que fazia parte de uma escola de profeta. Assim eu creio que era assim. Se eu estou errado, Deus me perdoe, mas é assim, irmãos. A verdade é que diz a palavra dessa mulher, descrita e registrada na palavra de Deus. E tu sabes que o teu servo temia a Deus, aleluia. Aquela mulher, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que ela tinha raízes espirituais. O seu marido não era qualquer um. O seu marido era dos filhos dos profetas. Era daqueles que estavam se preparando para adorar o Senhor. É daqueles que estavam se preparando para receber do Senhor. É daqueles que estavam se preparando, sabe para quê? Para uma vez recebendo do Senhor, ele iria transmitir para frente a ordem do Senhor, a palavra do Senhor, a obediência ao Senhor, e motivar a fé no Senhor, aleluia. Aqueles que creem em Deus estão ali enraizados, alicerçados na rocha que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem a temer, porque até depois de morto Deus está lembrando dele. Lembrou do profeta Eliseu, e também ele lembrou do marido daquela mulher que agora estava em crise. Eu quero dizer para você, está passando por crise, a situação está difícil, o fardo está pesado, o caminho está estreito, está muito apertado, o caminho está muito difícil, a situação não está fácil. Então lança suas raízes sobre Deus. A palavra de Deus diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, e Ele tem cuidado de nós. Ou melhor dizendo, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o Senhor que cuida, não precisa temer, porque não vai morrer. É o Senhor que cuida, não vai morrer, porque Deus vai curar. É o Senhor que cuida, não vai para o inferno, porque Deus vai salvar, aleluia. Mas é preciso obediência, é preciso a busca ao Senhor, obediência a Deus, e todos os passos trilhados bem nos caminhos do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas tudo bem, não para por aí. E a mulher agora fala:
profeta, o meu marido morreu. Eu trouxe para ele uma notícia difícil. Imagina naquela época, numa crise terrível, e agora o marido ainda morre. Agora, além da crise difícil que estava, onde se procurava pão e talvez não achava em abundância, ou talvez com muita escassez. Uma crise daquela onde, além da fome, agora o marido morre. Agora, além de haver fome, além do marido morrer, o marido morreu devendo. Agora, além de tudo isso, do marido morrer devendo, ela não tinha dinheiro para pagar. Além dela não ter dinheiro para pagar, irmãos, olha o que aconteceu, igreja. Agora os credores batem na sua porta. Nós vamos levar os teus 2 filhos para pagar a tua dívida que o teu marido deixou conosco. Aquela mulher agora, com certeza ela chorava. E ela não entrou em desespero, sabe por quê? Porque ela tinha raízes espirituais. Porque ela tinha uma família que já vinha anteriormente alicerçada na rocha. Tinha uma família que temia a Deus. Meu marido, teu servo, temia a Deus, e tu sabes disso, aleluia. Agora Deus fala: Eliseu, cuida dessa mulher para mim. Os credores não vão levar os seus filhos não serão escravos, porque o Senhor, digo que eu vou encher a sua casa, eu vou multiplicar tudo o que ela tem, que é pouco, porque o Senhor é especialista em multiplicar aquilo que é pouco. Olha, irmãos, você não precisa ter muito para Deus trabalhar na tua vida, mas é preciso que tu tenhas pelo menos um pouco. Sabe por quê? Se aquela mulher não tivesse pelo menos uma botija de azeite, a gente não sabe como seria aquela situação, como ficaria. A gente sabe que Deus iria abençoar, sim, mas aquela mulher tinha algo. Mulher, o que tu tens, que hei de eu fazer a ti? A tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Aleluia, irmãos. Tem hora que o pouco representa muito. Tem hora que parece ser nada, é tudo. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar o pouco e multiplicar e fazer dele virar muito. Deus é especialista em pegar o doente e curar. Deus é especialista em pegar o pecador e salvar. Deus é especialista em pegar aquele que estava fadado ao inferno e falar: agora eu dei meu filho, agora estou te salvando. Creia nele, creia nele, creia nele, porque eu quero te salvar. Você não vai morrer sem a salvação, porque eu vou te salvar. Então somente creia no meu filho. Aleluias. Glória a Deus e aleluia. Agora então o homem de Deus falou: então tem uma botija de azeite. Vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados, vasos vazios, e não poucos, pede muito. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Se aquela mulher tivesse trago um vaso só emprestado, sabe o que acontece? Iria encher aquele vaso, e não tendo o segundo vaso, o azeite iria acabar. Mas a mulher conseguiu muitos vasos. Então, meu filho, traga o vaso. O filho trazia, ela pegava aquela botija cheia, entornava lá, enchia aquele vaso, e Eliseu falou, já tinha dado ordem: coloca a parte, aquele que estiver cheio. Sabe o que acontece? Aquilo que você fez uma vez na presença de Deus, fez pela mão de Deus, você faz uma vez só. Está pronto. O que Deus fez está pronto. Basta você crer e buscar aquilo que tudo tem, que tudo pode, que tudo oferece, que tudo dá, porque Ele tem a virtude santa. Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades e encher a sua igreja, encher de pão, encher de trabalho, encher de prosperidade, encher de saúde. Não obstante a prosperidade não ser a prioridade, mas sabe o que Deus quer te encher? Daquilo que Ele quer que você seja cheio. Não peça diferente, aprenda a se contentar com a vontade de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, traga vasos vazios, não poucos. Irmão, sabe o que eu aprendo com o Espírito Santo aqui? Já aprendi e continuo aprendendo. Sabe o que? Irmãos, Deus, Ele quer trabalhar na minha e na tua vida, mas é preciso que você dê espaço para o Senhor. O Senhor, Ele não chega e te obriga. O Senhor, Ele não chega e pega pelo pescoço. O Senhor não pega no laço igual Satanás quer fazer, e se der brecha para Ele, faz. O Senhor vem e fala: ei, me dá espaço. Aqui, olha, eu quero trabalhar na tua vida. Ou qual o espaço que tu tens para me dar? Quantos vasos vazios tu tens para eu encher? Quanto mais espaço você der para o Senhor, mais Ele vai trabalhar. Todos os vasos que chegaram, Deus encheu aqueles vasos do azeite, multiplicou. Mas na hora que os vasos acabaram, irmãos, a mulher estava tão atida ali, diante daquele milagre tão grande que o Senhor estava realizando, e efetivamente realizou, que ela nem viu que os vasos tinham acabado. Ela estava tão acostumada: bênção de Deus, enchi o vaso, bênção de Deus, enchi o segundo vaso, bênção de Deus, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, sabe-se lá, a Bíblia não fala quantos. Olha, mas enquanto houve espaço, enquanto houve vasos vazios, o Senhor encheu.
Deus sabe o que Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite? Me dá espaço, deixa eu trabalhar. Você quer salvação na tua casa? Então me dá espaço, deixa eu agir. Olha, prioridade é para mim. Olha, eu não quero que você perca o seu tempo com nada que não é meu, porque tu és meu, e eu quero que tu seja cheio daquilo que é meu. Me dá espaço. Eu quero salvar na tua casa, mas me dá espaço. Eu quero curar aquele da tua família, mas me dá espaço. Irmão Luiz, eu quero curar aquela lá, eu quero salvar aquela lá na tua casa. Aliás, aquelas. Irmão Luiz, meu servo Luiz, então me dá espaço, porque eu vou lá. Agora, se acabarem os vasos, ou se tampar os vasos, Deus não vai entrar, porque Ele respeita o limite que você deixa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ver disponibilidade, Deus quer ver atenção, Deus quer ver obediência, Deus quer que você dê espaço para Ele trabalhar. Que se você falar, não vou dar espaço, Deus então não vai entrar a força, irmãos. Quem tem espaço para Deus trabalhar aqui nessa noite? Então levanta a tua mão, abre o teu coração para o Senhor poder encher. Assim como tu encheste aquele vaso, pode encher o meu coração. Senhor, traz saúde na minha casa. Senhor, salva na minha casa. Deus, traz emprego para o meu filho, traz para a minha filha. Irmãos amados, me dá espaço que eu vou te curar, se eu quiser. Mas se eu não te curar, tu já estás cheio da minha virtude, do meu poder. Mas se for para eu curar, eu vou curar, porque poder eu posso. Agora depende de eu querer, mas eu preciso de espaço. Eu quero espaço para eu trabalhar, aleluias. Ô igreja do Senhor, abre o seu coração, dá espaço para o Senhor, porque Ele está aqui. Olha, o azeite está derramando. Quem tem vaso aí? Quem tem vaso aí? Quem tem vaso aí? Quem tem vaso? Quem tem espaço para Deus aqui nessa noite? Aleluia. Quem tem espaço para Deus nessa noite? Aleluias. Rabacanacanamanarai, lecanacamanai, ribanai decanamahai, lebanai decai, lirabanai decamanai, delabanahai, ribai decanamahai, ribadai decai. Eis que eu sou Deus, me dá espaço tão somente. Olha, abre as portas que eu quero entrar. Aquele que abrir a porta, eu estou batendo. Quem abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele e ele comigo. Vai ter o prazer de que me ver sentado na sua mesa. Deus quer sentar contigo, Deus quer deitar e levantar contigo, porque Ele quer te acompanhar no passo a passo. Abre o teu coração e dá espaço para Deus. Aleluias, aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Pode vir, Espírito Santo. Pode encher. A casa é tua, Senhor. A igreja é tua. O coração é teu. Eu sou do Senhor. Pode me encher. Pode falar, Senhor. Mas fecha minha boca para eu não falar o que o Senhor não quer. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia. E os vasos foram sendo enchidos e colocados à parte. Mas Eliseu tinha mandado: entra para o teu quarto e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo ali uma família unida. A mãe primeiro ela chorava pelos filhos que seriam levados escravos. Mas quando Deus entra na casa, a situação muda. O que é morte passa a ser vida. O que é ali escassez passa a ser fartura. Tem um hino que fala e eu concordo. Aquele fogão que estava frio vai voltar a queimar. A botija que estava vazia vai voltar a ficar cheia. O fogo vai arder dia e noite e não vai parar, porque vai ter pão para cozer, pão para comer, aleluia, até saciar para dividir com os outros. Imagina quem ficou sabendo, os vizinhos. Mulher, o que tu fizeste com todos aqueles vasos? O profeta, Deus encheu aqueles vasos todos de azeite. Mas você está brincando? Não, vem cá e vê. Vê aqui o tanto de vasos, vocês me emprestaram. Eu não posso devolver agora, porque se eu devolver agora eu vou ter que devolver cheio. Eu preciso ter saído, porque Deus falou na voz do seu porta-voz, o arauto de Deus, profeta Eliseu, que é para eu vender e pagar as minhas dívidas. Então aquilo que Deus mandou eu fazer, eu não vou fazer diferente. É para eu vender e pagar a dívida, eu vou pagar as minhas dívidas. Agora, depois que eu estiver vivendo do resto, se chegar um necessitado, eu darei.
Mas Deus mandou eu vender, pagar minha dívida e viver do resto. Eu vou fazer igual Ele mandou. Irmãos, tem tanta gente querendo fazer diferente daquilo que Deus manda. Deus manda aí, Ele não vai. Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. Tem muitas pessoas que hoje Deus manda fazer uma coisa, ele faz outra. Se ele faz aquela mesma coisa, ele não faz do jeito que Deus mandou. Mas Deus manda dizer nessa noite: se eu falei A, se eu falei B, B. Se eu falei vai, vai. Se eu falei fica, fica. Se eu falei fala, fala. Se eu falei cala tua boca, cala tua boca. Oh Espírito, o Senhor Deus está nessa igreja. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto uma força que vem de Deus. A igreja sente uma força que vem de Deus. Cada irmão sente o poder de Deus aqui nessa igreja nessa noite, porque Deus, Ele está presente. Aleluias. Vai lá, vende o azeite. E agora então, a Bíblia não fala, mas com certeza ela fez assim. Nesse trecho aqui não fala, mas então ela vendeu, pagou as dívidas. Sabe o que aconteceu? Então o credor, ele não tinha mais que chegar e bater na porta dela, porque já tinha recebido. Irmão, sabe o que acontece? Satanás está quase todo dia. Se ele puder, bate na tua porta. Mas você vai dizer em nome de Jesus: aqui tem alguém cuja raiz está lançada em Deus. Sai fora! E aí você vai chamar Deus: Deus, entra na minha casa e vem multiplicar o azeite. E vai expulsando tudo aquilo que não presta. Leva os credores que estão querendo escravizar os meus filhos. Sabe por quê? Os meus filhos são do Senhor. A minha casa é do Senhor. Essas crianças são do Senhor. Aleluias. E ninguém vai tocar, aleluia, porque o Espírito de Deus está protegendo essas crianças. Sabe por quê? Porque as famílias estão em oração, e onde se ora, se tem resposta de Deus. Onde se busca, encontra. Onde se bate, abre. Oremos para os nossos filhos, para a nossa família. Vamos cuidar dos nossos filhos. Agora a mulher levou seus filhos para dentro do quarto. É um símbolo de proteção e para estar uma união entre a família. A família desunida não vai para a frente, mas tudo aquilo que está unido, principalmente unido no Senhor, prosperará. Aleluia. Aquele lar foi próspero, porque a bênção de Deus entrou ali, naquela casa. Aquela mulher conhecia Deus, porque ela conhecia o profeta de Deus. E quem conhece o porta-voz de Deus, aquele que sabe quando Deus está falando e ele está disposto a obedecer, o Senhor vem suprindo as necessidades. É isso que eu vejo Deus fazendo essa noite aqui na sua igreja, suprindo necessidades, enchendo de bênçãos, abençoando crianças, mães, os pais, os irmãos, todos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba a proteção de Deus nessa noite, porque Ele está presente. E onde Deus está tem segurança. Aleluia. Ela fechou a porta e tinha segurança, ninguém poderia invadir. Irmão, se você fechar o teu coração para Satanás, sai, Satanás, porque aqui é morada do Espírito Santo. Aleluia. Você sai, vai embora em nome de Jesus. O Senhor te repreenda, sai, porque aqui é bênção de Deus, aqui é filho de Deus, aqui é servo de Deus, aqui é aquele que teme a Deus. Portanto é a voz de Deus que manda aqui, e não o dedo de Satanás. Vai saindo em nome de Jesus. Que em nome de Jesus todo espírito maligno bata em retirada. Que essa igreja seja cheia da virtude de Deus nessa noite. Aleluias! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória, glória. Após os vasos todos cheios, agora meu filho, traz ainda mais um vaso. Essa mulher, depois que ela já tinha cedido todo o espaço da sua vida para Deus trabalhar, agora ela ainda queria ceder um pouco mais. É isso que o servo de Deus fiel faz. Senhor, eu quero me render a Ti. Senhor, eu quero trabalhar para Ti. Ainda que doa, ainda que o meu coração esteja doendo, ainda que na minha casa eu esteja passando por dificuldade, ainda que o meu marido me entristeça, ainda que minha esposa me aborreça, mas eu estou aqui, Senhor, na Tua presença. O espaço é Teu, o vaso é Teu, pode encher, Senhor. O coração é Teu, eu ofereço a Ti. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aquela mulher agora, com certeza, ela vendeu aquele azeite, pagou todas as suas dívidas, os seus filhos não foram escravizados, ela continuou com a sua família unida e unida no Senhor, porque foi bênção de Deus e providência de Deus. Onde Deus entra com a sua providência, não fica nada errado, tudo fica certo. O vaso fica cheio, o azeite simboliza a presença de Deus. Nós sabemos, aquele que está cheio, Deus está ali enchendo, mas aquele que está se considerando um pouco vazio, ou tem uma botija só, pode pedir, dá espaço e pode pedir que Deus vai multiplicar, aleluia. Deus vai multiplicar. Eu sinto Deus multiplicando dons nessa noite, para que nós nos entreguemos a Ele, nos consagremos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma. Assim eu finalizo, concluo aqui dizendo que quando o Senhor entra na casa, a solução chega. Aquela mulher continuou com seus filhos, aquela mulher não estava devendo mais, aquela mulher não tinha mais credor batendo na sua porta. Sabe por quê? Porque Deus encheu, Deus supriu a sua necessidade. Quanto mais azeite, mais presença de Deus. Quanto mais busca do Espírito Santo, mais cheio essa igreja será. Glória de Deus, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.